gostaria de comentar com vocês, né, sobre morte, sobre a morte, né. Nós, estatisticamente, existem várias formas de morrer, né. Nosso corpo hoje, nós podemos sofrer um acidente de carro e ficar ferido, vir a óbito, subitamente, um AVC. Existem várias formas de morrer. Mas na palavra de Deus fala que existe somente duas maneiras de morrer. Duas maneiras de morrer. Interessante, né? A gente pode morrer daqui a pouco. Sairmos daqui desse salão, depois dessa pregação, não sabemos, né? Uma menininha pequena, de 6 anos, um irmão, não você, né? De 70, 80 anos, né? Não sabemos. E a morte está aí. Não sei, hoje em Limeira, você está tendo algum enterro? Provavelmente sim. Cemitério de Limeira, estado de São Paulo, várias pessoas morrendo. E na palavra de Deus, como falei, existem duas maneiras de morrer. Uma, você morrer com seus pecados, né, condenado, e a outra, morrer em Cristo. Duas maneiras de morrer. E a morte, você fala, é consequência de pecado. Deus fez tudo perfeito no Éden, né? Quando criou o homem, ele criou perfeito. E o homem caiu. O homem caiu, consequência dessa queda, pecado e morte. A palavra fala que o salário do pecado é a morte, né? E morte, hoje, é o poder de Satanás e o juízo de Deus. Morte é o poder de Satanás e o juízo de Deus. Quando a gente perde alguém querido, né, a gente sente uma dor terrível, né? A gente sente. Quando a gente perde alguém querido que sabe, que creu no Senhor como seu Salvador, a gente sente, mas se alegra também, porque sabemos que Ele está no céu com Deus e com seu Filho, nosso Senhor Jesus. Mas às vezes morrem pessoas próximas da gente e a gente não sabe. O Senhor sabe, lógico, né? Pode ser que Ele esteja com o Senhor. Mas é uma dúvida, você fala, pô, será que morreu nos seus pecados ou morreu com Cristo? Né? Eu gostaria de ler um versículo em João 8, 24. Vai falar dessa primeira morte, né? Ou essa maneira de morrer. Evangelho de João, palavra de Deus. Versículo 24, final do versículo. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Essa é uma maneira de morrer para Deus. Se não crerdes que eu sou, estou falando do Filho dele aqui, Senhor Jesus. Morrerdes em vossos pecados, condenação eterna. Isso é que a palavra fala. Só mais um versículo em Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, essa aqui é uma maneira de morrer. É uma maneira de morrer nos seus pecados. Morrer nos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, consequência disso, morte. E condenado eternamente. Nosso corpo morre e nossa alma, ela vai viver. Espírito, né? Vai viver não, né? Ela é eterna, né? E tem condenação eterna e vida eterna. Aqui nesse caso, é condenação eterna.
E a segunda, a outra forma, né, ou maneira de morrer, é em Cristo, ou morrer no Senhor Jesus, em completa paz. Em Atos 16, 31, vocês abrir lá, o carcereiro, ele pergunta a Paulo, né, e Silas: o que eu faço para ser salvo? Ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, graças a Deus, ele deu uma outra opção de morrer, não mais em seus delitos e pecados, né? Mas graças a Deus, ele deu uma outra opção de você estar morrendo. Não mais aqui condenado nos seus pecados, mas crendo no Salvador. Deus, a gente pergunta, Deus fez tudo perfeito, entrou pecado, consequência, né, do pecado, a morte, por um homem que pecou, desobedeceu, né? Deus, beleza, irmão. Desobedeceu a Deus e pecou. Mas Deus, na sua graça, misericórdia, Ele já tinha um plano para isso. Eu vou mandar meu filho amado, para ir lá e na cruz pagar por isso, né? Com seu sangue. Como eu disse, a morte é o poder de Satanás e também o juízo de Deus. Só ler um versículo, né? Só mais um. É em Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É uma morte só, duas maneiras de morrer, uma morte só que uma com Cristo e uma sem Cristo. Uma condenada e a outra vivendo eternamente com Cristo e Deus nos céus. E como o homem pecou, ele perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus, né, no Éden, a gente perdeu a comunhão, e hoje muitos perguntam, chega um momento da vida, quem nunca vai falar, olha, eu não vou morrer? Vai morrer. Vai chegar um momento que ele fala, para onde eu vou se eu morrer? Muitos não sabem para onde vão, né? Eu vou para o céu, não sabe. E para ir para o céu, para estar com Deus, na presença de Deus, ele é santo. Deus é santo, 3 vezes santo. Ele abomina o pecado. Então nós, em nossos pecados, não conseguiríamos ficar na presença de Deus. E por isso, que Deus proveu o seu Filho, né? O único que podia vir a este mundo e na cruz pagar os nossos pecados, para que então nós pudéssemos estar ou entrar na presença de Deus. Então, só ler mais uns versículos. Deus é santo, né? Como eu falei, Ele abomina o pecado. Um versículo, não vamos ler, em Abacuque, fala assim, Deus, né? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Esse é Deus, tão puro de olhos que não pode ver o mal. E a nossa natureza é pecadora. Adão pecou, consequência disso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas então, o que eu faço para ser salvo? Né? O que eu faço para ser salvo? Todos pecaram, Adão, não posso estar na presença de Deus, vou morrer, pode ser daqui a pouco, jovem, adulto, não sei. O que eu faço para estar na presença de Deus? Se Deus é santo, eu nasci pecador,
por causa da natureza de Adão. E também, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço para ser salvo, para ir para o céu? Infelizmente, hoje no mundo, existem muitas religiões, praticamente não sabem responder essa pergunta para você também. Muitos procuram, chegam com as suas almas ansiosas, perto da morte, e não conseguem, as religiões, responder isso para você. Vai chegar um momento, falar, eu quero ir para o céu, mas como que eu faço? Muitos não vão conseguir responder e não conseguem. Né? Lê um versículo em Evangelho de João também. Evangelho de João, capítulo 3. Muitos conhecem esse versículo. Nós vemos que Deus é santo, o pecado é juízo, a morte é juízo de Deus. Então, o que eu faço agora, né? Deus proveu uma maneira para a gente chegar na presença dele, para a gente ter entrado nos céus. Esse versículo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aqui é o amor de Deus. Todos conhecem esse versículo, a maioria, né? Mas esse é o amor de Deus. Nós, nossos delitos e pecados, pecadores de nascença, nascemos pecadores. Aí Deus fala, não, eu vou prover uma forma de vocês estarem comigo. Esse aqui, ó, nós falamos do juízo de Deus aqui, que é a morte. Se morrer, pode estar condenado, mas Deus, não podemos entrar na presença de Deus pelos nossos pecados, porque Ele é santo. Mas Deus mostrou aqui, Ele mandou seu Filho, olha, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é vida eterna, não condenação eterna. Ele proveu aqui uma forma, uma maneira de você entrar no céu. De você entrar no céu e estar na presença dele. Né? Versículo 17 de João 3. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso que eu falei no começo, temos duas maneiras de morrer. Né? Mortos em nossos pecados, não podemos entrar na presença de Deus. Deus provê então uma maneira, seu Filho, e é dessa maneira que nós conseguimos entrar na presença de Deus, crendo no Filho unigênito de Deus. E veio, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Palavrinha simples, crê nele não está condenado, crê no Filho unigênito de Deus, que Deus enviou ao mundo. Esse versículo aqui, uns tempos atrás, hoje eu tenho 2 filhos, né? O Pedro e o Luiz. O Pedro era pequeno, só tinha o Pedro. Os irmãos falavam, pregavam o Evangelho, às vezes liam esse versículo. Eu ficava imaginando, né? Olha, poxa vida, né? Amor de Deus, eu tenho um filho aqui, não sei se eu daria com um roubo, um cara que assalta banco. Não sei se eu daria por um pecador, não sei, ficava pensando nisso, né? Falava, meu filho, meu único filho, só tinha ele, como vou dar, né? Nosso coração, né, assim, nossa carne, ficava pensando em Deus, assim, olhando para o mundo, vendo a sua criação, os homens, que ele ama o pecador. Ó filho, olhando para o Senhor Jesus do lado, Pai, que
não tem jeito, vou ter que enviar você. O pior de tudo não é isso, né? Ele teve que enviar, ele andou aqui nesse mundo, seu filho, se fez carne. Chegou um ponto que ele teve que ir até a cruz, e ali foi, acho que daí separa, fala, não foi o fato de enviar o filho ao mundo, mas ali naquelas 3 horas na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele teve 3 horas de trevas, e ali ele sofreu o juízo de Deus. Deus Pai tendo que enviar um juízo no próprio Filho, por causa do pecado e por causa do pecador. Mas isso, irmãos, amigos, é por amor. E o Senhor Jesus falou, Pai, eu vou lá, vou fazer. E o irmão hoje leu uns versículos de manhã, e ele fala, Senhor, eis-me aqui, né? Fazer a sua vontade. Ele foi até o final, Senhor Jesus. O filho dele foi até o final. Então esse aqui é o amor de Deus. Na cabeça, como eu falei, meu filho, eu não conseguia nem imaginar, né? Muito mais aí o próprio Deus tendo que enviar o seu filho, enviou, deu, depois tendo que depositar todo o juízo. É muito pecado, muito grave, todo juízo. Todo o juízo de Deus por causa do pecado, dos pecadores, pecados que eu cometi antes, que eu vou cometer, ele pagou tudo. Um juízo terrível o Senhor Jesus sofreu ali. Mas a gente pode se alegrar porque Deus aceitou a obra dele. Ele foi ressuscitado. Ressuscitou, está hoje à destra de Deus. Então, por causa do pecado, da queda do homem, Deus teve que dar o seu filho para podermos ter paz com Deus hoje e podermos entrar no céu e estarmos na presença de Deus. É por esse aqui que eu falei no versículo 16, seu filho unigênito, seu amado filho, ele fala. Ou ele fala, tem outro, quando o Batista, né, veio batizar o Senhor Jesus, vem a voz do céu, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, assim, amigos, esse Senhor Jesus que anunciamos hoje, nós estamos aqui anunciando as boas novas do Evangelho, esse Evangelho da graça que estamos anunciando, né? Mais de 2000 anos está sendo anunciado esse Evangelho. Deus sendo longânimo, né? Está salvando pecadores, quer que todos se salvem, quer que a sua casa no céu se encha. E é aqui, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, esse amor de Deus é muito grande. Por você, pecador, porque ele deu tudo que ele mais tinha, era o seu filho. Seu filho desde a eternidade, junto com o Pai, criou os céus, a terra, tudo que a gente vê hoje, o Senhor Jesus estava junto. Tudo que nós vemos, o poder do Senhor Jesus, junto com o Pai. Abri em Romanos. Capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que amor. Deus provando seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Sendo nós inimigos de Deus. Nós inimigos de Deus. Não Deus nosso. Ele não é nosso inimigo. Nós sim. Nós fomos inimigos de Deus. E ele quis o que? Reconciliar pela morte de seu Filho. Então seremos salvos pela sua vida. Por isso que eu falei no começo, duas maneiras de morrer. Mas lendo esses versículos, e tem muito mais versículos que vai falar do Senhor Jesus, que é por Ele que temos paz com Deus, que iremos entrar no céu, e se morrermos hoje, estaremos com Deus, na presença de Deus, somente por Ele. Isso nós fazemos em vida. Em vida. Então, amigos, cantamos um hino, não vos demoreis, não vos demoreis. Hoje é o dia da salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Creia hoje. Abra o seu coração e deixa este amado entrar em sua vida. Porque é por Ele que você tem vida eterna, por Ele, por essa obra bendita, essa obra maravilhosa na cruz do Calvário. Ele deu na sua vida, sofrendo ali na mão de Deus, 3 vezes santo, um juízo que não podemos imaginar por causa do pecado, né? Dos pecados. E o sangue derramado ali na cruz, quando deu a sua vida, o soldado feriu o seu lado, aquele sangue ali foi suficiente. E essa obra perfeita, feita uma única vez, o Senhor Jesus fez na cruz, é a única vez. Vamos abrir lá em Hebreus, só para a gente entender mais uma vez. O irmão também leu no capítulo 10 hoje. Hebreus, capítulo 10 de Hebreus. Versículo 9 em diante. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, oferta, do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Também, versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Não, perdão, versículo 17. Versículo 17. O Senhor fala, Ele fez essa obra e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, sacrifício feito uma única vez, Deus aceitou, foi perfeito, mais nada. Ele fala, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, não vos demoreis, amigos. Chega a Jesus hoje e creia nele, que é o único meio que você vai entrar na presença de Deus e estar no céu. E aqui, ó, eu falei a questão do pecado para entrar na presença de Deus que é santo, essa obra foi perfeita. Ele fala, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais. Pode ir para Cristo, crer nele que vai entrar na presença de Deus. Fala, mas eu sou, como vou chegar a Cristo? Eu sou um pecador terrível, você não sabe o que eu fiz. Fiz muitas maldades. Ele vai falar assim para você, pode vir,
não lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Eu paguei, está pago. Temos exemplos na palavra de Deus, de vários, né? Paulo ele considerava o principal dos pecadores, era um religioso, o principal dos pecadores, perseguiu a igreja. O ladrão, o salteador, né? Estava na cruz junto com o Senhor. Não fala ali os seus feitos, mas com certeza fez graves coisas. Ele crê ali no Senhor, Jesus. E o Senhor fala, olha para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, amigo, creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Se você morrer daqui a pouco, não sei, estou falando que vocês vão morrer, né? Mas se vocês morrerem daqui a pouco, vocês vão estar no paraíso, vão estar na casa de Deus. Olha aqui. E isso é em vida. Depois que você morrer, já não dá mais. Por isso que ele fala, hoje é o dia da salvação. Agora, não vos demoreis. Crê nesse homem. Ele veio um homem no céu hoje, né? Veio em carne, fez carne, morreu, ressuscitou, derramou seu sangue e é um homem na glória, na destra de Deus. Então, não vos demoreis. E não importa o que você tenha feito, o que você fez, não importa. Ah, estou sujo demais, não posso chegar na presença, ou até esse homem bendito. Pode ir, entrega ali, confessa seus pecados ao Senhor Jesus, creia nesse homem, creia no Senhor Jesus, que morreu por você na cruz do Calvário. E ele vai falar assim depois, fica tranquilo, você vai para o céu, não lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Não me lembra, já era, passou, já paguei. Foi suficiente o que eu fiz. Foi suficiente. Vou ler mais uns versículos. Só achar aqui, só um minutinho. Em João também, Evangelho de João. Versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mais um versículo, que fala aqui de quem, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Senhor Jesus, o único meio aqui, Senhor Jesus. Digo que quem ouve a minha palavra, você está aqui hoje, você não vai poder chegar na presença de Deus, se for para juízo, e falar, não escutei o evangelho da salvação, nunca ouvi Cristo. Você ouviu, hoje você ouviu. Ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João mesmo, Evangelho de João, mais uns versículos, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O Senhor Jesus é a porta. Mais um versículo aqui, tem vários, mas só citando alguns. O caminho para a vida eterna, para estar com Deus, é Cristo, esse homem aqui, Senhor Jesus. Não vos demoreis, bata nessa porta hoje, agora. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus,
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais um versículo. Ele tem toda a autoridade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele foi na cruz e deu a sua vida, sofreu nas mãos de Deus e Deus aceitou a sua obra. Não vos demoreis. Este aqui é o caminho. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, senão por Jesus Cristo. E se permita contar uma história, todos conhecem aqui, provavelmente, né? A maioria conhece, tem um livro, chama Qual o Teu Destino? Que vai falando de como alguns foram salvos, né? Vai contando uma história. E tem uma história que eu acho muito interessante ali. São jovens, né? Eles estão numa guerra. Isso já aconteceu. Mas é bem atual, assim, né? Porque... E um desses jovens, que tinha dois numa trincheira, veio uma bomba, caiu próximo deles, e um desses ficou ferido gravemente. Gravemente, estava próximo para morrer, não tinha o resgate próximo deles. E esse que estava próximo de morrer, tinha um amigo do lado. Ele faz uma pergunta para esse amigo. Você sabe qual é o caminho para o céu? Perguntou para esse amigo dele do lado. Ele, amigo, eu não sei. Mas eu vou ver, vou perguntar para os outros. E eles estavam no cenário de guerra, imagine só. O cenário de guerra, e ele pergunta, porque ele sabia que ia morrer. Amigo, você sabe qual que é o caminho para o céu? Não, mas eu vou ver. Aí esse rapaz, que estava amigo dele, pega, vai para outra trincheira. Rapaz, o amigo meu ali, o colega, não lembro o nome agora, não me recordo, para falar para vocês, né? Mas ele sofreu ali, uma bomba pegou ele, ele está gravemente ferido, está para morrer, está perguntando qual é o caminho para o céu, eu não sei. Aí esse outro companheiro, não sei também. E assim vai passando, eles vão pulando de trincheira em trincheira, e passou por 16 colegas, ou 16 jovens, até chegou em um. Chegou, olha, amigo, tem um que está morrendo e ele quer saber o caminho para o céu, e você sabe dizer? Aí, graças a Deus, né? Ele olha para ele, sorri assim, tira tem esses aqueles livrinhos do Evangelho, né? Que tem só o Evangelho. Ele pegou, abriu rapidinho, segurou lá, nesse versículo que nós lemos aqui, em João 3,16, vou voltar ali, ó. João 3,16. Ele pegou para o rapaz, olha, mostra isso para ele. Grifado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mostra para ele, leva para esse rapaz aqui, segura aí, o rapaz sai desesperado, vai até ele, e chega lá, o outro amigo que estava do lado, olha, mostra para ele esse versículo aqui, esse é o caminho para o céu. E como eu disse, é curioso, numa guerra, né, eram jovens, e essa narração, esse homem que conta essa história, eles falam que esses jovens vieram de um país cristão. Um estava morrendo, falou, qual é o caminho para o céu? O outro não sabia e vai perguntando, passou por 16, até que chegar em um, graças a Deus, que sabia o caminho para o céu. E vai apresentar ele. Mas o curioso é que ele fala, eram jovens de um país cristão. Nós hoje vivemos num país praticamente cristão, né? Muitas religiões, denominações professam a Cristo. Mas muitos, se você chegar hoje e perguntar qual é o caminho para o céu, imagina, não sabe. Graças a Deus, esse jovem que estava lá sabia qual o caminho para o céu.
Então, chegou, levou esse pequeno versículo, que esse homem pôde ser salvo por esse versículo aqui, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira, pega, mostra para o rapaz, esse amigo dele que estava do lado, olha, é esse o caminho para o céu. E ele morre, ele lê o versículo, já pronto para morrer, ele fala, todo aquele. E aí ele dá um último suspiro e fala, todo aquele. Bom, amigos, espero que você inclua aqui também todo aquele que nele crê não pereça. Individual. Nós não estamos numa zona de guerra, né? Graças a Deus. Mas não sabemos quando iremos morrer. E o caminho para o céu é esse. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Na obra que ele fez na cruz do Calvário, derramando seu sangue. É uma historinha simples, mas que eu sempre quando leio me animo muito, porque esse jovem fala todo aquele, eu olho todo aquele. Então, se você crê no Senhor Jesus, você faz parte de todo aquele que nele crê e vai estar com o Senhor no céu. Só mais um versículo para a gente terminar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós podemos morrer, mas aquele que crê no Senhor Jesus tem uma casa eterna nos céus. E Deus quer que essa casa se encha. Ele ama o pecador. Ele quer que essa casa se encha. Ele quer que você esteja com Ele nos céus. Fazer uma pergunta, amigos. Você quer estar com Deus no céu? Né? Você quer estar com Deus no céu? É uma pergunta. Então, creia em Cristo Jesus como seu Salvador. Ele morreu por você na cruz do Calvário. E será salvo. E você vai estar com Deus no céu. Com Deus no céu. Olha que alegria. Que alegria. Não podemos imaginar, né? Nossa visão terrestre, né? O que é o céu? Paulo, quando foi levado ao terceiro céu, né? Não é, irmão, isso? Terceiro céu. Ele viu coisas que ao homem não dava para falar. Não dava. Nossa cabeça, nossa imaginação não conseguia nem imaginar o que era. Então é isso que espera, amigos, vocês, se vocês crerem no Senhor Jesus. Uma casa nos céus. Então, não vos demoreis. Creia no Senhor Jesus hoje, agora, porque não sabemos o dia de amanhã, né? Hoje, domingo, temos planos durante a semana, temos nossos trabalhos. Bastante coisa, né, Alemão? O Alemão balançou a cabeça ali. Nós temos bastante plano, bastante coisa para fazer, temos que trabalhar. Mas não sabemos como vai ser amanhã. Se vamos estar aqui realmente. Não sabemos. Pode ser que amanhã já não esteja mais aqui. Então, amigos, não vos demoreis. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador, será salvo. E você vai estar no céu com Deus. Tá? Essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Bem, vamos agradecer. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te damos graças, Pai, por seu grande amor por nós, Pai. Agradecemos porque, sendo inimigos teus, tu quiseste nos salvar, enviando o teu próprio Filho
Nós agradecemos por essa obra bendita do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Te damos graças mais uma vez por esse evangelho anunciado, que essa noite que possa estar alcançando corações, Pai. E aquele que ainda não crê em Teu Filho, que possa estar fazendo isso hoje, agora, para poder estar contigo no céu. Nós agradecemos, encomendamos o restante dessa noite nas Tuas mãos. Em nome bendito do Senhor Jesus. Amém.